Aí! Ô, meu. Aleluia! Pô, o pessoal da Rádio Vitrola é sinistro, hein? É verdade, é verdade. Década Valeu de então. 70, década de 70. Meu pastor, vamos lá, vamos direto ao ponto, né? Porque daqui a pouco a gente tem que dormir. Já ninguém aqui é adolescente. Me diz uma coisa, cara, em relação a essa situação de atualizar a Bíblia. Significa que a Bíblia ela é antiquada, ela não é mais útil para os dias de hoje, ela só serviu para antigamente? É isso? Bem, meu amigo Roberlan, você sabe Isso, que vivemos nesse mundo do recorte, da edição. Então, antes que eu exatamente. corra isso, deixa eu citar um verso da Bíblia. Eu sei que Paulo não está sendo bem requisitado, Paulo está sendo acusado de um cara ultrapassado, machista. As pessoas estão dizendo, eu quero Jesus, mas Paulo não. Eu não sei se você já ouviu isso. Eu fico, entre Paulo e Jesus, eu fico com Jesus. Mas eu quero citar aqui o que ele disse. Alguém poderá até dizer, não, mas Paulo está se referindo ao Velho Testamento. Porém, mais tarde, Pedro vai reconhecer que os escritos de Paulo são inspirados. O próprio Paulo vai dizer que o que ele diz é palavra de Deus. Então, deixa eu ler aqui, antes que de repente alguém possa dizer: poxa, pastor Edson e pastor Roberão, pastor lá da Baixada Fluminense, também está abraçando essa ideia. E você sabe que para a gente a coisa pode ser mais pesada por conta do alto índice de pigmentação na nossa pele. Então, né, você sabe que tem, né, Então o vai, Ed. se defenda primeiro para depois responder minha pergunta. Vai, pastor. Então A diz Bíblia tem assim, que ser ó, atualizada ou não? Fala comigo. e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, esse é o texto que todo pastor batista conhece, porque ele grava para responder no dia do concílio. Então, a palavra de Deus é inspirada. Esses dois testamentos, tanto o velho como o novo, contém e é a palavra de Deus inerrante, infalível. Todas as suas palavras são inspiradas. Dito isso, ela é suficiente em toda proposta para alcançar o homem perdido e na sua revelação. Sim, sim. Mas o que você quer saber? Outra coisa, bem, então para você a Bíblia é atual, certo? Sim, sim. A outra questão, a Bíblia é suficiente para você ou falta alguma coisa? Ela é suficiente em tudo aquilo que eu preciso saber em relação a como escapar da condenação, como me reconciliar com Deus, o que ocorrerá no futuro, ou seja, no que tange essa vida de hoje, ou seja, quem é o Criador, a questão da queda, a questão da redenção, a questão da consumação e da glorificação. Ela é suficiente. Agora, Tá certo. é óbvio que ela não é um tratado científico, então ela não é suficiente para me ensinar com riquezas de detalhes, de que forma eu posso me livrar do coronavírus. Ela não tem como propósito tratar sobre vírus, embora ela anuncia que haveriam pestes no final do tempo, mas ela não ensinou os autores das escrituras como desenvolver uma vacina em um ano. Embora Daniel já tenha dito que a ciência se multiplicaria. Então, ela não é suficiente
para a medicina olhar para ela e encontrar a cura para o coronavírus. Mas ela é suficiente para afirmar as verdades quanto às pestes que ocorrem no mundo. Então, por exemplo, você entende que a Bíblia é atual, você fala que ela é suficiente, mas ela não fala sobre coronavírus e ela não é suficiente para ajudar a gente em relação a algumas temáticas que não são contempladas lá no primeiro século, é isso? Exatamente. Nesse Entendi. sentido, porque não tinha esse... O escritor, você sabe, melhor do que eu, que é professor, ele escreve a partir de um ponto com um determinado leitor em uma determinada circunstância. Ou seja, o doutor Lucas, quando escreve de forma minuciosa na sua pesquisa para o Teófilo, ele não estava pensando no Robergan, estava pensando no Teófilo. Tá certo. Agora vamos lá, vamos à parte que a maioria das pessoas está conversando aí sobre um pastor batista. A gente poderia chamar de colega por ser pastor, colega por ser batista, embora, né, a gente era moleque, ele já estava pastoreando, né? Então, assim, Exatamente. a, a, a gente, por exemplo, tem lidado com um drama bastante forte, porque, de um lado, existem pessoas dizendo que esse pastor, o Ed Renekiewicz, ele disse que a Bíblia precisa ser atualizada e que a Bíblia é insuficiente. E nisso, as pessoas pegaram trechos da mensagem dele e começaram a espalhar. E gente, por exemplo, com quem eu convivo, que nem sabe pronunciar o nome do cara, veio me procurar para falar sobre o cara, né? E aí, pessoas que eu não sei se conhece a história das heresias, né? Como se consolidou a ortodoxia cristã, mas ainda assim, essas pessoas fazem afirmações categóricas que eu confesso que eu ainda tenho dúvidas a respeito. E mais ainda, né? As pessoas falam que ele pegou o caminho do liberalismo teológico, e eu, pelo menos, geralmente, quando alguém fala de liberalismo, eu peço à pessoa para me apresentar autores, não é? Porque eu, particularmente, o que eu conheço de liberalismo é em dicionário de teologia e em livros de história da teologia, e não algo assim que seja atual como nos dias de hoje. E nesse caso, eu queria saber de você o seguinte: o que você acha a respeito do texto, né? Porque ele deu uma resposta para a Ordem dos Pastores, mostrando o que significava atualizar e o que significava insuficiência no discurso dele. E pelo meu olhar, parece que o que ele disse não foi o que as pessoas que o criticam ouviram. Os amigos não, os amigos é um negócio. Estou falando o seguinte: as outras pessoas entenderam que ele quis dizer que a Bíblia não serve para nada, né? Que o critério de verdade ou erro é o próprio leitor, né? A Bíblia não serve para nada, o critério é o próprio leitor, e a Bíblia não é mais atual para os dias de hoje, ela não é mais suficiente, como a gente sempre ouviu as pessoas pregando. E ele deu uma resposta à Ordem dos Pastores por escrito, e esse texto viralizou pelos WhatsApp da vida. E você, como falou para mim que tinha lido, diga para mim o seguinte: ele realmente, assim, esculhambou com a Bíblia ela não serve para mais nada, e é a gente que decide o que a Bíblia diz? Foi isso que ele disse lá no texto? Bem, pastor Roberto, depois eu gostaria da sua opinião também sobre isso, em relação ao Tranquilo, que ele... tranquilo. Mas em alguns momentos naquele texto, ele apresenta, né, alguns exemplos que ele utilizou para desenvolver essa linha de raciocínio quanto à atualização. Ele parece que usa a carta de Paulo a Filemon
quando o Sim. escravo Onésimo foge, se encontra com Paulo e parece que Paulo então o ganha para Jesus Cristo e depois pede para que esse escravo volte à casa do seu senhor, né? Porque naquela época a ideia ali mesmo era de um escravo. E em cima desse contexto da carta de Filemão, Sim. o Ed René então vai discorrer dizendo que em nenhum momento o apóstolo Paulo ele chama a atenção do Filemão a Sim. respeito de Onésimo. E parece que, olhando para o texto, a gente percebe apenas que a orientação do apóstolo Paulo para que ele pudesse tratar Onésimo como um irmão, Sim. com mais carinho ou com mais afeição, não mais como um escravo, um subalterno, um empregado. Na verdade, ali era escravidão, era escravo, não aquela escravidão de tempos mais recentes, mas era um contexto de escravos. E parece que nesse ponto em que ele fala de atualização, a gente Sim. percebe que hoje em dia, se a gente for honesto, se a gente for sincero, a gente, por muito menos, a gente já está, de alguma forma, protestando quando nós percebemos que há uma certa exploração na vida de um irmão nosso, de um cidadão que trabalha muito e na hora de receber aquele salário é pouco. Então já é um protesto. É inconcebível para qualquer pastor, igreja, aceitar esse modelo de escravidão do primeiro século. E a gente vai assistir na Inglaterra, um irmão nosso, se não me falha a memória, Wilberforce, no parlamento inglês, lutando de forma árdua contra o comércio de escravo que estava ocorrendo assim de uma forma absurda. Então, se a gente for sincero, aí não pode ter a bandeira no coração. Se tiver a bandeira no coração, vai ficar difícil. Se a gente for sincero, quando nós olhamos para esse texto, a gente não concorda mais com isso. Se a gente for sincero, Mesmo o texto olhando para o. dizendo. Mesmo o texto dizendo, a gente não concorda. Exatamente. Exatamente. O apóstolo, no capítulo 6 de Éfeso, ele vai dizer que o escravo deveria trabalhar para o seu senhor de tal maneira que aquele trabalho, aquela labuta fosse para o Salvador, fosse para o Senhor. Ou seja, ele olha para aquele contexto e pede para que não haja uma ação de animosidade, aquilo que a gente chamaria de morcegar, né? Não, pô, trabalhe dando o melhor. O próprio Romanos 13, né? Romanos 13, houve um grito, né, pelo impeachment, a gente viu a igreja participando. Então, se a gente olha para Romanos 13, como é que a gente faz? Mas aí alguém vai dizer assim, não, mas se falhou contra a lei, mas se cometeu uma pedalada fiscal, há um artigo na Constituição. Ué, mas naquele tempo, se a gente pegar o texto literal, assim, sem fazer nenhuma análise, porque a gente só pega literal quando a gente quer, né? Quando a gente não quer, a gente faz as manobras. Se a gente pegar de forma literal o texto, a gente não pode falar de impeachment para o Bolsonaro. A gente não pode falar de impeachment para a Dilma. Entendi.